Fala pessoal, beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo. Hoje é dia de mais um gameplay aqui no canal. Exatamente, vamos enfrentar aqui mais uma aventura de Altares RPG. Eu já fiz uma aventura aqui no canal, né? Quem tá ligado no movimento deve lembrar. Vou deixar aqui no card para quem quiser conferir. Mas hoje a gente vai jogar uma aventura diferente. Quem viu aqui, quem tá acompanhando nossos vídeos sobre o Altares, né? Tem uma série de aventuras que foram destravadas durante o financiamento coletivo, né? Tanto escritas pelo Thiago Youngs, que é o autor do RPG, né? Quanto por outros autores convidados. Então, na primeira aventura a gente jogou uma do Thiago Youngs e hoje a gente vai jogar Fendas do Inferno, que foi escrita pelo Caio Romero, da Campfire Studios. E quem tá ligado no movimento, quem tá inscrito já aqui no canal, deve lembrar que eu já comentei um dos lançamentos deles aqui, um dos jogos da Campfire, que é o Inferno. Fiz uma série de vídeos sobre o Inferno, então aqui a gente vai ter tipo um crossover, né? Entre o universo de Altares e o universo do Inferno RPG, beleza? Então, chega de papo, bora pra gameplay. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos pro nosso segundo gameplay aqui de Altares RPG. Dessa vez eu selecionei uma outra aventura, tá? A gente vai jogar aqui Fendas do Inferno. E claro, vamos jogar com outro personagem, né? Já que quem assistiu a primeira aventura sabe que o personagem que eu joguei lá levou farelo, né? Enfim, então eu tô aqui com o livro básico para qualquer dúvida, né? A nossa aventura que vai ter aqui todas as tabelas, né? Tudo que a gente vai precisar para jogar a aventura tá aqui, né? E a ficha do nosso novo personagem, tá? O nosso novo personagem é Boltus, o Javalik. Ele é um berserker, um guerreiro puramente, é uma máquina de moer. Vamos ver se isso vai funcionar ou não aqui no Altares, né? Enfim, eu fiz um personagem completamente diferente pra gente ver também as possibilidades do jogo, tá? E assim, claro, só um último aviso antes da gente começar. Como eu fiquei traumatizado que meu personagem morreu na última aventura, esse aqui eu fiz com o máximo de pontos de vida e o máximo de pontos de energia, tá? Então, dei uma leve roubada aqui, né? Enfim, só para mostrar para vocês aqui um detalhe que eu acho que eu não comentei na aventura anterior. Porque assim, quando você tá fazendo o personagem, você tem a possibilidade aqui, ó, na hora que você está escolhendo a espécie. Deixa eu pegar aqui o Javalik, que foi o que eu escolhi. Então tá aqui, olha, o Javalik, ele tem aqui uma média de pontos de vida, né, 14, ou se você estiver se sentindo sortudo, você pode jogar nos dados aqui. Então seriam 4d6 mais 1, e a mesma coisa com os pontos de energia, tá? Ou você fica com 6, ou você joga aqui 3d6 menos 3. Então, o que eu fiz? Eu peguei esses pontos máximos aqui, o máximo que eu poderia tirar nessas jogadas. Não joguei, mas peguei a quantidade máxima aqui de pontos que seria, em tese, possível, pra gente ver o que acontece, né? Se o personagem, se isso vai fazer alguma grande diferença na aventura, se o personagem vai conseguir chegar em melhores condições da terceira cena. Enfim, vamos testar aí e ver o que acontece. Então vamos lá, pessoal. Pra gente efetivamente começar a nossa aventura aqui, eu escolhi Altares, Fendas do Inferno, né? Essa aventura foi escrita pelo Caio Romero, da Campfire Studios, né? Então é meio que um crossover, né? Entre o Altares e o Inferno. Então vamos dar uma conferida aqui no enredo da nossa aventura. Se a profecia for verdadeira, o Armagedon está para acontecer. Derrotar os 4 cavaleiros do Apocalipse pode ser o único jeito de impedir o fim de todas as coisas. O grupo, ou no caso aqui o personagem, acaba de adentrar a fenda de um desses 4 arautos. A realidade parece se distorcer no caminho a partir daqui. Objetivo da aventura: explorar a fenda e derrotar o Cavaleiro do Apocalipse e os caídos que dominam este território. Cenas. Cada uma das 3 cenas é uma realidade dentro da fenda. E a cena final a gente vai enfrentar um Cavaleiro do Apocalipse, beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui primeiro, vamos sortear aqui, né, os elementos da nossa primeira cena. Já até anotei aqui cena 1. Vamos ver o que acontece. Então, o lugar onde a gente está, né? O cenário da nossa primeira cena, o ambiente. O que a gente vai ter lá? Primeiro, 3. O que é 3 aqui? Cheiro de putrefação. Então, eu vou botar aqui putrefação, só pra gente não se perder. E depois conseguir montar a nossa historinha aqui, né? Da primeira cena. E o segundo elemento do lugar, o que tem? Vozes numa língua estranha. Então, vou botar aqui vozes numa língua estranha, sempre pedindo perdão pela minha letra horrível, beleza? Então esse é o primeiro elemento. Vamos ver aqui qual é a curiosidade que vai ter aqui nesse local, nessa nossa primeira cena. 5. Um livro fechado, na capa Inferno. Então vamos lá. Livro fechado. Inferno. E o nosso obstáculo aqui principal, o que o Boltus vai ter que superar para avançar para a segunda cena. Vamos ver o que sai. 2. 2 seria o quê? Há algo no ar capaz de causar alucinações. Então vou botar aqui o obstáculo. Algo capaz
de alucinações, só para alucinações. Beleza, então esses são os nossos elementos básicos da primeira cena, tá? Ainda vai faltar aqui a complicação que a gente vai colocar no momento adequado, beleza? Então vamos imaginar o seguinte, o Boltus tá aqui, olha, ele é um Javalik Berserker, deixa eu só mostrar aqui para vocês o Javalik aqui, só para vocês terem uma ideia, mas já dá para imaginar, né, que é um povo meio homem, meio javali, né? Então tá aqui um desenho de um Javalik exemplificativo, né? Mas para todos os efeitos vai ser esse aqui, o Boltus, o nosso personagem, beleza? Ele tem aqui um machado pesado e um arco de caça, tá? E ele tem aqui as habilidades, né? O impulso sanguinário, ele pode, se ele matar um inimigo com golpe, ele pode fazer um ataque extra, tá? Num inimigo que esteja próximo. Ele tem um golpe giratório, que ele pode atingir cada alvo que estiver ao alcance dele. E, opa, aqui eu até botei o mesmo nome, mas tá errado aqui. É um outro nome esse golpe aqui, que causa o dobro do dano. Eu vou já ver aqui pra gente corrigir, beleza? Mas vamos lá, pra gente não perder muito tempo. O Boltus, ele é originário das florestas, tá? Então, no cenário que eu tô tentando imaginar aqui, ele descobre essa fenda, né, que se abriu em algum ponto lá no meio da floresta, e ele instintivamente sabe que ele precisa entrar ali para lidar com algum perigo que possa sair daquela fenda. Então, ele está sendo proativo, né, vamos chamar assim, antes que o perigo saia e se espalhe pela floresta, ele vai adentrar e tentar eliminar esse perigo. Então, essa primeira cena, vamos imaginar que ela aconteça ali, meio que na entrada da caverna, né? Na entrada da fenda, vamos colocar assim, na entrada da fenda. Então ele vai se aproximando e a primeira coisa que ele sente é esse cheiro de putrefação e começa a ouvir vozes numa língua estranha que ele não consegue entender, né, nada do que estão falando, nem se aquilo de fato é uma língua ou se são apenas sons sem sentido, enfim. Então vamos colocar aqui o nosso personagem, né, aqui com meus maravilhosos dotes artísticos. Eu vou botar só o machado aqui na mão dele. Tá aqui. Vamos supor, com muita imaginação, afinal de contas são RPGistas, que isso aqui é um grande machado, beleza? Então ele está aqui, e aqui tem a entrada da caverna, né, da fenda. Aqui é a entrada da fenda, aqui ele tem que seguir adiante para ver o que o destino aguarda para ele. Então aqui ele começa a sentir esse cheiro, né, de putrefação, eita, vai ser complicado isso, saindo da caverna. E ele escuta também essas vozes estranhas. Aqui dentro da caverna, quando ele chega aqui na beira, ele já consegue enxergar alguma coisa lá dentro. Este livro fechado aqui, né? Um livro fechado, uma capa de couro e tal, e escrito Inferno na frente. Isso aqui é o que ele consegue perceber de início, tá? Mas, no momento em que ele começa a adentrar essa caverna, começa a perceber essas coisas, enxerga a presença desse livro, ele começa a sentir algo estranho, que é justamente algo capaz de causar alucinações nele. Ele pode ainda não ter uma consciência plena disso, mas é um efeito que ele começa a sentir. E eu vou aproveitar esse gancho aqui que os elementos da história me deram, para quando ele começar a sentir essas alucinações, é o momento que acontece uma complicação, beleza? Então a complicação a gente vai sortear aqui também, para ver um desafio extra, né? Um obstáculo extra que ele vai precisar vencer nessa cena. Então vamos sortear aqui qual vai ser a complicação do Boltus. 5 também. Qual é a complicação? Alguém pisa onde não deveria. O que acontece? Olha só, pessoal. Só relembrando aqui, toda vez que eu tenho um desafio, um obstáculo ou uma complicação, eu tenho que escolher um tipo de teste, tá? Para usar, para conseguir suplantar esse obstáculo. Eu posso utilizar também as suposições, tá? Mas a gente vai falar delas daqui a pouquinho, porque nessa situação que a gente criou aqui, do Boltus pisar em alguma coisa, né? Algum mecanismo, como é que tá aqui? Deixa eu só ver direitinho. Aqui, olha, alguém pisa onde não deveria. O que acontece? Então, nesse caso aqui, para a gente começar de uma forma simples, eu vou imaginar que ele ativou uma espécie de armadilha que vai abrir um fosso onde ele vai cair. Tá? Então, para ele escapar desta armadilha, eu vou criar aqui para ele um desafio simples, tá? Ele precisa passar num teste, tá? O que fizer mais sentido, né? Segundo a narrativa, conforme o livro coloca aqui. E se ele falhar nesse teste, ele vai levar aqui um D6 de dano, tá? Eu vou pegar essa primeira consequência aqui. No caso específico, como eu estou criando um fosso que está se abrindo ali para ele cair, eu vou fazer um teste de destreza, né? De sutileza, na verdade, né? Para ele. Rapidez, eu acho que está aqui, ó. Se desviar de algo e tal, alguma coisa assim. Então tá aqui, vou fazer um teste de rapidez. Como é que funciona isso? Eu vou jogar um D6 e nesse tipo de teste, que geralmente envolve só as tarefas físicas, ele só vai ser bem sucedido se ele tirar 6. Só que qual é o detalhe? Se eu tirar menos que 6, eu posso gastar pontos de energia para mudar o resultado do dado, tá? Eu só não posso mudar se o dado cair 1. O
que significa uma falha crítica. Aí eu vou levar o dano, beleza? Então vamos lá, pra gente entrar no clima aqui do nosso jogo. O Boltz começou a entrar na caverna lá, teve todos esses efeitos aí, essas coisas que ele tá sentindo, e aí de repente ele pisou, ouviu aquele famoso clique, e o chão começou a se abrir, e ele vai tentar escapar, né, desse chão que está se abrindo, para não levar o dano do que quer que tenha lá embaixo. Então vamos lá, vamos ver como é que tá a sorte dele. Opa! 6, beleza. Então olha só, mesmo ele estando já um pouco grog por conta de algo capaz de causar alucinações nele, talvez até por isso ele tenha conseguido firmar um pouco os sentidos dele e dado um último como é que se diz? Me fugiu a palavra agora. Um último impulso antes dele de fato sucumbir a essas alucinações para escapar dessa primeira armadilha. Então o chão se abre, ele consegue saltar e com isso ele fica mais próximo do livro aqui, né? Então vamos dizer que esse chão se abre bem aqui. Vamos colocar aqui como se fosse a armadilha, né? Então o Boltz consegue saltar e agora ele está mais próximo do livro aqui. Então o que isso significa em termos de jogo? Eu venci a complicação, mas ainda falta aqui, olha, o obstáculo. O obstáculo que é algo capaz de causar alucinações. Eu vou tentar agora fazer uma suposição, tá? Como é que funciona isso? Eu vou inventar alguma coisa que eu quero que seja verdade no jogo. Eu só posso fazer isso se eu tiver algum conhecimento que embase essa suposição que eu estou fazendo, tá? Se eu não tiver nenhum conhecimento que embase a minha suposição, eu até posso fazer, mas ela só vai ser verdadeira se eu tirar 6. E, no caso, se eu tiver algum conhecimento, ela se torna verdadeira se eu tirar 4, 5, 6. A diferença é essa. Então eu vou fazer o seguinte, vamos ver se cola. Eu coloquei aqui para o Boltz conhecimento de plantas, no seguinte sentido. Ele, como ele é um guerreiro, como ele é um berserker, ele pode ter um conhecimento mínimo de plantas nessa questão medicinal. O que ele pode fazer para superar algum efeito ruim, para se curar, para parar de sentir dor, alguma coisa nesse sentido. Então eu vou supor aqui que como ele está sentindo mal, está sentindo uma dor de cabeça que vai levar às alucinações dele, ele pode ter alguma erva ali, alguma planta que ele pode mascar e vai servir para pelo menos aliviar essas alucinações dele, beleza? Então eu vou testar a minha suposição, 4, 5, 6 eu consigo, 1, 2, 3 não consigo. Tô com sorte hoje, hein? Vamos ver quanto tempo ela vai durar. Então beleza, o Boltz está se sentindo meio tonto ali, começou a sentir uma dor de cabeça, então ele rapidamente procura, né, o punhado de ervas que ele leva ali para diferentes finalidades, e aí puxa uma lá, começa a mascar e os efeitos das alucinações ou a dor de cabeça inicial que ele estava sentindo começa a dar uma trégua, pelo menos por enquanto, e ele consegue avançar. Mas eu vou chegar aqui no livro só para explorar o que tem aqui, beleza? Eu já venci os 2 desafios da cena, já venci o obstáculo e já venci a complicação. Então, essa cena eu já posso avançar, mas eu vou só fazer uma última exploração aqui para ver este livro aqui. O que eu quero saber? Vamos dizer que esse livro, ele tem lá uma capa de couro, ele tem alguns símbolos estranhos na capa e tem um lacre. Então eu quero saber se eu consigo abrir esse lacre ou não. Essas suposições do oráculo, tá, vão funcionar da mesma forma. De 1 a 3, a resposta é não. 4, 5, 6, a resposta é sim. Então ele tenta lá forçar de alguma forma para ver se ele consegue quebrar esse lacre e abrir o livro que está escrito Inferno na capa, beleza? Então vamos ver se ele consegue. Muita sorte, acho que daqui para frente não vai dar muito bom não, mas por enquanto, e ó, só um detalhe técnico aqui, eu já fiz, salvo engano, 3 testes aqui e tirei 666, tá? Tudo a ver com o inferno. Então o que acontece? O Boltz ele consegue chegar no livro, ele quebra o lacre e começa a folhear esse livro esquisito. E lá ele percebe que esse livro na verdade vai trazer uma série de profecias e pelo pouco que ele consegue entender, profecias que de fato dizem respeito ao fim do mundo, ao fim de todas as coisas. Então isso só reforça nele a sensação de que de fato ele está na trilha certa e que ele pode tentar impedir tudo isso de acontecer. E aqui, antes de a gente passar para uma próxima cena, eu vou só fazer um ataque de oportunidade aqui. Se você quiser saber o que o Boltz viu no livro cuja capa diz Inferno, eu vou deixar aqui no card um unboxing que eu fiz do livro Inferno, tá, da Campfire Studios, para você não ficar na curiosidade e ver a mesma coisa que o Boltz viu ao folhear o livro. Seguindo adiante, pessoal, vamos para a nossa cena 2, tá? Então vamos sortear aqui os elementos da nossa próxima cena. O Boltz conseguiu adentrar na fenda, né? Ih, rapaz, 6 de novo. Eu quero ver quando parar de vir esses 6. Vamos lá. Primeiro, vamos ver. Altares bizarros, tá? Da cena 2. Altares bizarros. É o primeiro elemento. Vamos ver o segundo elemento aqui. Rapaz. Enfim. Raízes negras que parecem veias. Raízes
Negras, vou botar aqui veias. Tá. Esses são os dois elementos que compõem o lugar, né? Vamos ver qual é a curiosidade que tem aqui. Rapaz, eu vou trocar de dado. Sério. Enfim. Crânios flutuando no ambiente. Ó, de novo, tá? 666 na sequência. Enfim. Curiosidade. Vamos botar aqui crânios flutuando. E qual é o obstáculo a ser vencido? Vou até, olha, sacudir bem aqui, vamos ver. 3, tá, mudou agora. Obstáculo. Cultistas do fim estão distraídos com um ritual. Então esse é o obstáculo. Cultistas distraídos com um ritual. Aqui, como surgiu um tipo de inimigo, eu sorteio aqui para ver quantos são, tá? Então vamos lá. 6 de novo, né? Se eu jogar com uma mão, a probabilidade de sair 6 é sempre, né, grande. Então são 3 cultistas do fim. Deixa eu só colocar aqui, 3. Beleza? Então isso aqui é o obstáculo principal da cena. Então aqui, vamos lá. O Boltus adentrou aqui a fenda, avançou um pouco mais, pegou o livro aqui, deu uma olhada, largou e seguiu adiante. Na próxima sala, né, na próxima abertura da caverna que ele vai chegar, ele encontra aqui, deixa eu botar primeiro ele aqui. Não podemos esquecer o machado. Ele vai encontrar aqui uma série de altares, né? Era para desenhar um pentagrama dentro, mas enfim, não vai dar o espaço. Uns altares bizarros, com os símbolos esquisitos. E vão ter 3 cultistas aqui. Só que eles estão distraídos com algum tipo de ritual, tá? Então, e aqui, vamos dizer que esse ritual dele envolva justamente esses crânios que estão flutuando aqui pelo caminho aqui, né? Então a gente tem esses elementos aqui na cena. Os crânios flutuantes, os cultistas e os altares esquisitos. Eu vou botar mais uns altares aqui só para... Pronto, tá aqui. Mais ou menos isso aqui que a gente tem em mente. Então, qual é o lance aqui? Me parece que esta cena, o obstáculo principal, até por se tratar de um Javalik Berserker, eu vou resolver na porrada. Talvez não seja a melhor solução, mas levando em consideração o Boltus, é assim que ele vai partir, porque ele já está meio grog, né, do que ele passou lá na caverna anterior. Ele é um Berserker, ele tem certeza de que ali se esconde um grande mal, e a primeira coisa que ele enxerga, que ele sabe que ele é capaz de bater, são os cultistas. Então, vamos lá. A iniciativa aqui no Altares geralmente é do personagem, tá? Ainda mais nesse caso que o texto está dizendo aqui, olha, que os cultistas estão distraídos com o ritual. Então, o que eu vou fazer? O que o Boltus vai fazer? Ele vai justamente, olha só, dar um golpe giratório aqui, porque ele vai conseguir fazer um ataque contra cada alvo ao alcance. Então, se eles estão distraídos, ele vai se aproximar e fazer esse golpe giratório. Então, eu vou gastar aqui, olha, 3 pontos de energia dele e vou jogar aqui os meus ataques, beleza? Vamos dar uma olhada aqui na ficha desses cultistas. Cadê? Tá aqui, cultistas do fim. Eles têm 6 pontos de vida, beleza? Então vamos lá, vamos rolar esse combate aqui. Conforme as coisas forem aparecendo, a gente vai fazendo algum esclarecimento, caso seja necessário. O ataque aqui no Altares, eu só vou errar se eu tirar 1 no dado. Se eu tirar 6, é um acerto crítico. E se eu tirar de 2 a 5, eu posso gastar pontos de energia também para mudar o resultado do dado. Então vamos ver como é que tá a situação aqui. Ó, agora que eu quero tirar 6, ele não tira. Estou dizendo que a sorte uma hora acaba. Mas vamos ver aqui. O machado pesado dele causa 3 de dano, tá? Os cultistas, eles têm 6 pontos de vida. Então, o primeiro ataque, eu já levei metade dos pontos de vida de um deles. Vou anotar aqui em cima aqui e vamos ver se funciona. Então, nesse primeiro aqui, já foram 3, mas ele vai naquele ataque giratório Tasmania. Vamos para o segundo aqui. 5. Olha, esse aqui, eu vou gastar mais um pontinho de energia para transformar num 6, porque o crítico do machado pesado é 6. Então, esse segundo cultista aqui já foi, tá? Matei num golpe só. E olha só, se eu conseguir matar aqui eu tô sendo criativo nas regras, tá? Mas vamos lá. Eu tenho ainda mais um ataque por causa do golpe giratório. Mas como eu matei um inimigo, eu ainda tenho um ataque extra, né, em alguém que esteja próximo. Então, em tese, eu tenho 2 chances para acertar esse fulano aí, esse terceiro. Vamos lá.
Se você concorda, discorda da minha interpretação criativa das regras, deixa aí nos comentários, fazendo favor pra gente trocar figurinhas. Olha, esse aqui tá mais do que morto, porque eu consegui de novo um golpe crítico, tá? Então, detonei o cultista, tá? Em tese, se eu tenho um ataque extra, eu ainda poderia atacar de novo esse cara, mas não vou aloprar, tá? Não vou aloprar. Então, dei o primeiro ataque giratório, consegui levar 2 e o terceiro cultista ainda tá vivo, tá? Foi pego de surpresa, mas vai ter uma chance aí de tentar fazer alguma coisa contra o Boltus, beleza? Então, eu vou jogar aqui agora o ataque do cultista do fim. Vamos ver se ele consegue fazer algo. É um erro crítico, a sorte por enquanto está do lado do Boltus. Esse terceiro cultista aqui, que foi o único sobrevivente da primeira rodada de ataque, tenta acertar o Boltus com uma faca, mas não consegue porque ele está muito ferido. E aí o Boltus vai provavelmente finalizar essa questão agora. Não, porque ele também errou, tá? Ele também errou. Eu não quero aloprar no gasto dos meus pontos de energia, tá? Então eu não vou usar nada para mudar esse resultado e o cultista vai me atacar novamente. E dessa vez ele acerta e me tira 1 ponto de vida, tá? 1 ponto de vida. Tá aqui a arma dele, olha. Ele tem uma faca de ritual que dá dano 1, beleza? E se ele tirar aqui, não foi o caso, 5 ou 6, ele tem esses poderes especiais, beleza? Ah, mas olha só. Tem um passivo dele aqui. Quando um cultista luta sem outros cultistas ao seu lado, ele se sacrifica. Então ele pode fazer esse sacrifício de sangue aqui, né? Dano 4, mas o cultista perde 1 ponto de vida. Tá, beleza. Vamos levar em consideração essa habilidade passiva dele, tá? Então, ele fez, na verdade, no próximo round, né? Porque ele já atacou agora, ele atacou meio que na força do impulso. Se ele sobreviver pro próximo round, ele vai fazer esse sacrifício dele aí. Vamos lá, só pra gente não quebrar a narrativa que a gente já fez aqui. Eu erro o ataque, tá? E aí, agora sim, pra ser justo, ele vai usar a habilidade passiva dele aqui. Então, ele vai se sacrificar. Então é esse aqui, olha, sacrifício de sangue. Ele dá um dano de 4 e perde 1 ponto de vida. Então, ele tinha 3 de dano, ele vai passar para 4 de dano, tá? E ele vai me dar 4 de dano aqui também, tá? Eu tô entendendo que esse dano é direto aqui, tá? Por conta de algum salamaleque dele. Então vamos lá. 4 de dano aqui. Ele se enterra a faca lá e espirra o sangue no ar e ativa as caveiras, vamos dizer assim. Essas caveiras vêm e começam a cercar aqui o Boltus e começam a tentar abocanhá-lo e tal. E esses 4 de dano, vamos dizer que seja por conta desses ataques dessas caveiras flutuantes. Vamos colocar dessa maneira. E aí o Boltus tem mais uma chance de finalmente agora acabar com a raça desse cara aqui. Vamos lá. Pô. Eu disse que quando a sorte acabasse. Enfim, Boltus erra novamente e o cultista vai atacar. Porque ele fica se sacrificando toda hora também, né? Enfim, vamos lá. Ele acerta, dá mais 1 de dano aqui no Boltus, tá? E vamos lá. Mais uma vez, agora não é possível. Se eu tirar 1 de novo, eu até gasto energia. Vou até jogar com as 2 mãos aqui para ver o que acontece. Pronto. Agora o Boltus acertou o golpe com o machado pesado. Como ele dá 3 de dano e o cultista já está com 4 aqui de dano, ele morre, beleza? Então o Boltus consegue, numa batalha que durou muito mais do que ele esperava, conseguir se livrar dos 3 cultistas. E neste momento, quando ele acha que tudo já está resolvido e que ele vai conseguir avançar, acontece uma complicação. Porque até então, nós estávamos lidando só com um obstáculo aqui da cena, tá? Eu não cheguei a jogar qual é a complicação aqui. Então vamos ver o que acontece e como é que a gente vai encaixar isso aqui na história que a gente está criando. 5. A complicação 5. De novo, alguém pisa, não, vou jogar outra para ser diferente, né? Só pra gente ver outras opções. 2, pronto, tá aqui. Sons de trombeta fazem o teto ceder. Dano mortal. Devia ter ficado com armadilha, né? Beleza. Então vamos lá. Pra gente encaixar aqui na história. Depois que o Boltus consegue derrotar os cultistas, as caveiras também são desativadas. Então elas param de morder ele, caem no chão e tal, e ele acha que tá tudo beleza, quando justamente ele escuta esse som de trombeta e rapidamente ele percebe que o teto da caverna, da fenda, começa a ceder. E ele fica ali alguns instantes, pô, saio ou sigo adiante, mas aí, como ele está sendo movido por esse ímpeto de repente, livrar a floresta de um grande mal, ele resolve seguir adiante, mas não sem um teste, tá? Então a gente vai fazer aqui um teste de rapidez, né, justamente para ver se ele consegue escapar do teto desabando, sendo que se ele falhar, isso é um dano mortal. Mas lembrando que eu posso gastar pontos de energia para mudar o resultado do dado, então provavelmente é isso que eu farei. Vamos só ver aqui como é que vai ser o meu prejuízo. Opa, sorte voltou.
6, eu sou bem sucedido no teste de rapidez e o Boltus consegue avançar para cena 3 e cena final. Tá? Olha só, pessoal, vamos lá para nossa cena final aqui da aventura Fendas do Inferno. Só um detalhe, antes de começar, o que eu fiz? Eu posso, entre uma cena e outra, parar para descansar. Mas esse meu descanso, ele não recupera vida, tá? Meus ferimentos continuam aqui. Ele recupera os meus pontos de energia. Então eu já tinha gastado aqui 4 pontos. Acho que eu vou precisar de tudo para o confronto final, então eu parei para descansar e recupero todos os meus pontos de energia. Por conta de eu ter parado para descansar, eu gasto 1 ponto de conquista, tá? Eu já tinha acumulado até agora 4 pontos de conquista. Cada obstáculo da cena e cada complicação que eu resolvo me dão 1 ponto de conquista. Então, como eu parei para descansar, aqui vamos dizer que eu gastei 1, tá? Isso vai ser o compilado no nosso resultado final da aventura na hora de ver o que eu consegui ganhar, vamos dizer assim, né? De brinde, o loot da aventura. Mas vamos ficar por aqui, no entanto, por enquanto, para ver se eu vou de fato conseguir vencer o desafio final, tá? Então vamos voltar aqui para nossas regras da aventura e ver como é que vai ficar aqui. Olha só, o final da aventura, como diz aqui, eu vou enfrentar um dos Cavaleiros do Apocalipse. Mas qual deles? Aqui é que tá. Na cena final, eu vou jogar um D6 para decidir qual cavaleiro será enfrentado, observando os números entre parênteses indicados anteriormente. Se eu tirar 5 ou 6, eu jogo de novo. Ao derrotar um cavaleiro, a gente vai saber se eu de fato conseguir derrotá-lo. Então vamos lá, vamos primeiro decidir qual é o cavaleiro, tá? Então eu vou jogar aqui um D6, só vale de 1 a 4. Se eu tirar 5 ou 6, eu jogo de novo. 5, vou jogar de novo. 4, beleza. Quem é o cavaleiro 4? Tá aqui, morte. Então ela tem 12 pontos de vida. O que é que isso aqui tem um asterisco? Multiplique pelo número de jogadores. Beleza, como sou só um, são 12. Se eu tivesse com 2 jogadores, seriam 24 pontos de vida e assim por diante. Então, vamos lá. Pra gente só criar aqui um negócio bacaninha, eu vou jogar aqui também os elementos do lugar. Só pra gente ter um ambiente aqui pro nosso combate final com o Cavaleiro Morte. 6. Altares bizarros. Tá, beleza, faz sentido. Qual é o outro? 2. Desenhos feitos com sangue. Tá, então vou colocar aqui altares bizarros de novo. Bizarros, mais desenho com sangue. O obstáculo é a morte, né? Então, enfim. Vou jogar aqui, só para efeito de cena também, né? Qual é a curiosidade que tem aqui? 2. Uma ponte de ossos rubros. Beleza. Só para a gente criar o nosso cenário. Ponte de ossos rubros. Eu vou botar um tempero desse aqui também. Vamos ver se faz algum sentido. Vamos ver o que, que sai. 1. Caído ou dor. Vamos ver aqui o segundo. 4. Sombrio. Tá, vamos botar aqui caído, sombrio, e vamos fazer aqui a nossa cena. Tá aqui o nosso guerreiro Javalik. Ele chega no que ele acredita ser a sala final, né, dessa fenda, e aí ele se depara com uma ponte toda feita de ossos rubros, tá? Aqui, nas paredes, né, da caverna, tem desenhos feitos com sangue, tá? E aqui, pendurado na ponte, onde por baixo corre um rio vermelho também, né, vamos colocar assim, a gente tem aqui um caído sombrio pendurado. Sei lá, vou botar aqui uma outra criatura aqui, sei lá, alguma coisa assim. Um caído sombrio pendurado, que justamente, olha, dele sai sangue para alimentar esse rio aqui. Então o rio não é só rubro por conta da cor da água ou das algas ou alguma coisa assim. Na verdade, o Boltus imagina que esse rio seja feito de sangue, porque ele está vendo aqui um caído sombrio pendurado aqui que está sangrando em cima do rio. Então, na verdade, ele acha que isso aqui não é água, é sangue. Beleza. E aqui no final a gente vai ter o nosso inimigo final, o Cavaleiro. Agora que foi, né? Vamos lá. O Cavaleiro Morte. Tem um capuz aqui para ele, sei lá. Coisa doida aqui. Uma mão ossuda. Claro, uma foice, né? Enfim, tá aqui. Tá bem simpático nosso inimigo final, mas enfim, tá aqui. Então, beleza. Boltus chegou aqui na cena final, onde ele encontrou... Ah, sim, ainda faltou aqui, né? Os altares bizarros, onde provavelmente o Cavaleiro Morte
estará fazendo, ou estava fazendo também, algum grande ritual aqui para trazer o inferno sobre a Terra. E aí os desenhos de sangue, tal, a ponte rubra, o caído sombrio aqui sangrando sobre o rio e o nosso inimigo final, beleza? Vamos lá, vamos ver como é que o Boltz vai se sair dessa enrascada. Então, como a iniciativa é dele, eu vou começar logo valendo aqui. Vamos lá, vamos pro tudo ou nada. Vou dar um golpe devastador aqui no Cavaleiro Morte, tá? Então vamos lá. O ataque causa o dobro de dano. 4. Foi um ataque normal, tá? Eu não vou testar primeiro aqui o negócio, não vou gastar ainda a minha energia. Ou melhor, eu gasto porque eu gasto 5 pontos de energia, né? Pra dar esse golpe devastador, tá? 5 pontos de energia. Então, como o dano dele é 3, com esse golpe devastador, Morte já levou 6 de dano, tá? E aqui ele tem 12. Então, beleza. Tudo bem que meu personagem tá meio roubado aqui, né? Mas, vamos lá, vamos seguir adiante. 6 pontos de dano. Não foi o suficiente para derrotar o Cavaleiro Morte, então ele tem um ataque aqui. Vamos ver o que acontece. 2, ele consegue um ataque normal. Então ele ataca com a Gadanha, né, com a foice dele, e causa 4 de dano aqui no Boltz, tá? Então ele já estava com 6, então ele leva mais 4. Já está com 10 de dano, mas ele tem 25 de vida. Só para a gente comparar aqui, se essa minha roubalheira fez uma grande diferença, se eu fosse pegar aqui a base dele, olha, a média de vida dele é 14, então já teria levado 10 de dano, mas ainda estaria bem na foto, né? Ainda teria aí uma coisinha para gastar. Então vamos embora. Como a gente está no tudo ou nada, eu vou tentar de novo aqui o golpe giratório. E dessa vez, vamos lá, vou gastar os 5 aqui primeiro. Provavelmente vou transformar logo num crítico pra gente resolver essa história aqui. Então já gastei os 5 pontos de energia aqui pra usar o golpe devastador aqui e causar o dobro de dano. Vamos lá. 3. Então eu daria mais 6 de dano, tá? Porque é o 3 vezes 2, 6, beleza? E aí eu consigo, mais 6 aqui, eu consigo derrotar Morte, tá? Consigo derrotar o Cavaleiro Morte. Vamos olhar aqui, só para efeito de comparação também, a minha roubalheira no que deu. Ó, olha como faz diferença. Se eu tivesse pego a média dos pontos, o Javali que teria só 6 pontos de energia. Então não poderia ter feito toda essa graça aqui. Mesmo que eu tivesse recuperado todos os meus pontos de energia no final, eu daria um golpe giratório desse aqui e depois ficaria com um pontinho só de energia e não poderia utilizar mais nenhum dos poderes, beleza? Mas enfim, só pra gente testar e pegando as manhas do jogo, vou ficar com a minha vitória roubada aqui de qualquer jeito, tá? Então, com os 12, o Boltz consegue derrotar o Cavaleiro Morte e vamos ver aqui o final da aventura, o que traz pra gente, olha só. Ao derrotar um cavaleiro, a energia vital dele se converterá em um dos anéis dos arautos. Cada anel dá uma habilidade única para o personagem que o utilizar, conforme descrito na seção anterior, mas na verdade aqui é abaixo, né? Então esse anel é um artefato lendário e é a salvação de inferno. Então vamos lá. Qual é o efeito dele? Após cada ação em combate de um personagem que estiver utilizando ao menos um desses anéis, role 3d6 para cada um deles. O resultado 666 ativa o poder conforme descrito a seguir. Ah, beleza. Então eu tenho esse anel, só que toda vez que eu quiser usar, né, eu tenho que jogar 3 dados e eu tenho que tirar 666, senão o anel não funciona. No caso aqui eu tenho o anel do Cavaleiro Morte. Qual é o efeito dele? Mate instantaneamente todos os inimigos presentes na cena. Pô, excelente, mas eu tenho que ter, né, esse 666 nos dados. Se bem que pra mim, pelo menos durante essa partida, não foi difícil conseguir 666 na sequência, né? Mas vamos lá. Deixa eu anotar aqui, anel do Cavaleiro Morte. Porque olha só, tem um detalhe interessante aqui, em termos de rejogabilidade. São 4 Cavaleiros do Apocalipse. Se eu quiser transformar isso numa mini campanha, vamos dizer assim, eu derrotei o primeiro. Aí beleza, consegui esse anel aqui, mas eu ainda teria que entrar na fenda dos outros 3 cavaleiros para encontrá-los e derrotá-los, para de fato livrar esse mundo do inferno. Então aqui eu poderia transformar esta aventura numa mini campanha com 4 partidas, uma para cada cavaleiro, beleza? E aqui, só para a gente encerrar, tem a questão das conquistas, tá? Além de ter conseguido esse anel aqui do Cavaleiro Morte, que é o brinde, vamos dizer assim, né, da aventura, eu tenho aqui as conquistas por ter passado por todas as cenas e vencido os obstáculos. Então, como é que funciona isso aqui? Eu acumulei, no final das contas, 3 pontos de conquista, porque um eu gastei para que o personagem pudesse descansar e recuperar seus pontos de energia.
Mas eu vou jogar aqui um D6 e vou somar esses 3 pontos aqui, que é o que eu tenho de conquista, e ver aqui na tabela o que foi que eu ganhei no final das contas, tá? Então vamos lá. 5 no dado, mais 3, 8. Eu ganhei aqui, olha, uma arma mágica aleatória. Então vou só anotar aqui. Arma mágica aleatória, tá? Mais pra frente aqui do livro tem tabelas, tem armas aqui que você pode escolher, tem itens mágicos aqui, então você pode, na verdade, depois sortear esses objetos que você ganha no final aí, beleza? Tem uma seção aqui toda, olha, de itens mágicos, olha, arma mágica e tal, não sei o que, e você vai sorteando aqui quais são os efeitos positivos, os efeitos negativos, enfim, e qual é a arma, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais essa gameplay aqui de Altares RPG. Dessa vez aqui com a aventura Fendas do Inferno. Quem assistiu até agora, muito obrigado. Deixa aí seu like ou seu dislike. Seus comentários sempre são importantes para a gente continuar trocando ideias aqui. Eu saber o que vocês estão achando, né, do nosso conteúdo. Então, a gente vai ficando por aqui. A gente se vê na próxima resenha ou nos próximos gameplays.